Você sabia que existem livros tão misteriosos e assustadores que foram banidos da Bíblia? Livro aberto. Esses textos antigos, muitas vezes envoltos em enigmas e repletos de simbolismos, são como peças perdidas de um grande quebra-cabeça espiritual. Eles contêm histórias surpreendentes sobre anjos caídos, visões apocalípticas e interpretações alternativas de eventos bíblicos, que desafiam tudo o que conhecemos sobre as Escrituras Sagradas e a narrativa tradicional da fé. Ao longo dos séculos, líderes religiosos se reuniram em concílios e reuniões decisivas para selecionar quais livros fariam parte do cânone bíblico. Este processo, conhecido como formação do cânone, foi permeado por debates intensos e motivações diversas, como questões políticas, sociais e teológicas. Muitos textos fascinantes, porém, ficaram de fora. A razão? Esses escritos eram considerados perigosos, polêmicos ou simplesmente muito avançados para o entendimento da época, o que levou a um temor de que suas mensagens pudessem abalar as fundações da fé cristã. Hoje, no canal O Livro do Aprendiz, você está prestes a embarcar em uma jornada reveladora pelos livros mais controversos e ocultos da história. Vamos explorar textos que a humanidade tentou esconder, mas que ainda guardam segredos capazes de transformar nossa visão sobre o mundo espiritual e nossa própria existência. O que há por trás desses escritos banidos? Seriam eles meras fábulas ou fragmentos de uma verdade maior que foi deliberadamente silenciada? Ao longo deste vídeo, você terá a oportunidade de mergulhar em relatos extraordinários, descobrir como esses livros foram perdidos na poeira do tempo e entender por que suas mensagens ainda ressoam em nossos dias. Pronto para desvendar esse mistério milenar? Então, fique até o final deste vídeo, porque você vai descobrir verdades que não apenas desafiam o senso comum, mas também revelam um lado oculto das Escrituras que poucos conhecem. Prepare-se para se surpreender, questionar e explorar as profundezas do desconhecido. Vamos começar essa jornada juntos. Os livros banidos, conhecidos como apócrifos ou pseudoepígrafos, são textos antigos que foram excluídos da versão oficial da Bíblia que conhecemos hoje. Mas o que exatamente significam esses termos? Apócrifos, derivados do grego, o termo apócrifo significa literalmente escondido ou oculto. Esses textos eram considerados espiritualmente valiosos por alguns grupos e, em muitos casos, eram amplamente lidos e respeitados em círculos específicos. No entanto, por razões variadas, não foram incluídos no cânone oficial. Pseudoepígrafos. Este termo refere-se a escritos que são atribuídos falsamente a figuras bíblicas, como profetas ou apóstolos. A autenticidade desses textos era frequentemente questionada, pois sua verdadeira origem era obscura, levando a uma desconfiança em relação às suas mensagens e propósitos. Esses livros vão muito além de simples histórias. Eles contêm relatos que desafiam a imaginação, anjos caídos que interagem com humanos, batalhas épicas entre forças do bem e do mal no plano celestial e até descrições detalhadas e aterrorizantes sobre o fim dos tempos. Por exemplo, o livro de Enoque, um apócrifo popular, narra a história de anjos que desceram à terra e se uniram a mulheres humanas, resultando em uma geração de gigantes. Mas isso nos leva a uma pergunta importante: por que esses textos foram deixados de lado? Quem decidiu que eles não deveriam ser lidos por todos? Para responder a isso, precisamos voltar ao século IV, um período crítico na história da formação da Bíblia. Durante esse tempo, líderes religiosos se reuniram em concílios, como o Concílio de Nicéia, para definir o que chamamos de cânone bíblico, a lista oficial de livros considerados inspirados por Deus. Este processo foi marcado por debates intensos, onde a teologia, a política e a ortodoxia desempenharam papéis significativos. Textos que apresentavam ideias polêmicas, contradiziam doutrinas estabelecidas ou traziam mensagens consideradas confusas ou assustadoras eram frequentemente excluídos. Por exemplo, escritos que falavam sobre anjos desobedientes,
realidades sobrenaturais desconfortáveis ou versões alternativas de eventos bíblicos eram vistos como ameaças à fé tradicional e à unidade da Igreja. Assim, livros como o Evangelho de Tomé e o Apocalipse de Pedro foram considerados perigosos e foram afastados do cânone. Esses textos foram, então, relegados ao esquecimento, ou pelo menos essa era a intenção. No entanto, eles sobreviveram ao tempo, preservados em manuscritos antigos, esperando para serem redescobertos e relidos por novas gerações. O que mais pode estar escondido nesses escritos? Seriam eles fragmentos de uma verdade maior que foi intencionalmente ocultada? A jornada para descobrir esses segredos pode não apenas revelar novas perspectivas sobre as Escrituras, mas também desafiar nossas próprias crenças e entendimentos espirituais. Agora, vamos mergulhar nos livros mais assustadores e misteriosos que foram banidos das Escrituras. Esses textos antigos contêm relatos tão impactantes que muitos acreditam que foram excluídos para evitar que suas mensagens desestabilizassem as crenças tradicionais. Aqui estão alguns exemplos marcantes. O livro de Enoque. Este livro, atribuído a Enoque, o bisavô de Noé, é um dos textos mais fascinantes e aterrorizantes já descobertos. Ele descreve a queda dos anjos rebeldes, conhecidos como Nefilim, que desceram à terra, uniram-se às mulheres humanas e deram origem a uma raça de gigantes. A narrativa se aprofunda nas consequências sombrias dessas ações, incluindo batalhas épicas entre o céu e a terra e visões apocalípticas que retratam o juízo final. Além de suas descrições vívidas, o livro de Enoque oferece uma visão da estrutura do cosmos e do papel dos anjos na execução da vontade divina. Por seu conteúdo extremamente assustador e místico, o livro de Enoque foi considerado perigoso demais para os leitores da época e foi excluído da Bíblia. Mas ele levanta uma questão intrigante: o que realmente aconteceu nos primórdios da humanidade? Poderia esse texto conter fragmentos de uma história que desafia a narrativa tradicional da criação? O Evangelho de Judas. Imagine Judas Iscariotes, o apóstolo que é lembrado como traidor de Jesus, sendo apresentado como um herói incompreendido. No Evangelho de Judas, ele não é o vilão que todos conhecemos, mas alguém que ajudou Jesus a cumprir seu destino divino. Este texto oferece uma visão radicalmente diferente dos eventos narrados no Novo Testamento, sugerindo que Judas foi escolhido por Jesus para desempenhar esse papel crucial. O Evangelho de Judas questiona a moralidade e as intenções por trás da traição, insinuando que a verdadeira compreensão do papel de Judas é mais complexa do que se pensava. Essa abordagem chocante foi suficiente para que o livro fosse rotulado como herético e banido pela Igreja. Mas será que ele oferece uma perspectiva que desafia nossa compreensão da história bíblica? E se a história que conhecemos é uma simplificação de eventos muito mais intrincados e significativos? O Apocalipse de Pedro. Se você acha que as descrições do inferno são assustadoras, espere até conhecer o Apocalipse de Pedro. Este texto apresenta imagens incrivelmente vívidas e perturbadoras sobre o destino daqueles que não seguem o caminho da virtude. Ele descreve torturas aterrorizantes em detalhes que parecem saídos de um filme de terror, como almas queimando em fogo eterno e punições específicas para cada tipo de pecado. O Apocalipse de Pedro não só oferece uma visão do castigo, mas também um convite à reflexão sobre as consequências de nossas ações. Por ser considerado intenso e perturbador demais, ele foi deixado de fora da Bíblia. No entanto, ele nos faz questionar: seria essa uma descrição literal do que está por vir ou uma metáfora poderosa para guiar a humanidade? O que essas imagens revelam sobre o medo e a esperança que moldam nossa espiritualidade? Esses livros são apenas alguns exemplos que mostram o quão profundo é o mistério em torno dos textos sagrados que foram banidos.
Eles não apenas desafiam a ortodoxia, mas também nos convidam a explorar questões mais amplas sobre a fé, a moralidade e a condição humana. E agora, surge a pergunta que todos temem fazer: seriam esses textos apenas fantasias criadas pelos homens, ou carregam verdades ocultas que ainda não estamos prontos para aceitar? A busca pela verdade nos leva a explorar o desconhecido e, quem sabe, a descobrir aspectos de nossa própria espiritualidade que têm sido silenciados ao longo da história. Mas, afinal, por que esses livros foram banidos? Por que textos tão antigos e ricos em detalhes acabaram sendo excluídos das escrituras sagradas? Existem 3 principais motivos que explicam essa decisão histórica. Controle religioso. Durante os primeiros séculos do cristianismo, a Igreja estava em um processo de consolidação de poder e precisava criar uma doutrina unificada. Esse contexto de formação do cânone bíblico significou que qualquer texto que apresentasse ideias que pudessem desafiar a autoridade religiosa ou causar divisões entre os fiéis era visto como uma ameaça. A padronização das crenças era essencial para a manutenção da coesão e do poder da Igreja. Livros que ofereciam versões alternativas de eventos bíblicos ou abordavam temas como anjos rebeldes e forças sobrenaturais independentes da hierarquia divina não se alinhavam à narrativa oficial e eram excluídos para proteger a coesão da fé. Além disso, a política de poder da Igreja, que buscava não apenas a fé, mas também a influência social e política, muitas vezes decidia o que poderia ser lido e o que deveria ser silenciado. Conteúdo polêmico e assustador. Outro motivo importante para a exclusão desses livros era o conteúdo que abordavam. Muitos deles tratavam de temas profundamente perturbadores, que poderiam gerar desconforto ou confusão entre os fiéis. Relatos de anjos caídos que desafiavam as ordens divinas e causavam caos na terra. Descrições vívidas do inferno, apresentando punições aterrorizantes para os pecadores, que poderiam influenciar negativamente a fé das pessoas e gerar um clima de medo em relação à espiritualidade. Perspectivas alternativas sobre figuras bíblicas, como Judas sendo visto como um herói no Evangelho de Judas, o que contradiz a narrativa predominante e poderia fazer com que os fiéis questionassem sua compreensão sobre a moralidade e a traição. Essas histórias eram consideradas perigosas, pois podiam confundir os fiéis ou até mesmo afastá-los das doutrinas centrais da Igreja, levando a uma crise de fé que poderia minar a autoridade religiosa. A busca pela verdade espiritual. Embora banidos, esses textos nunca desapareceram completamente. Eles continuaram a intrigar estudiosos, teólogos e buscadores espirituais ao longo dos séculos. Afinal, o que mais pode estar escondido nessas histórias proibidas? A presença desses textos na história da humanidade sugere que há uma inquietação persistente em relação ao que foi considerado verdade. Esses livros nos convidam a fazer algo que poucos ousam: questionar o que sabemos sobre o mundo espiritual e as forças invisíveis que nos cercam. Eles podem oferecer um vislumbre de uma verdade espiritual mais ampla, que a humanidade ainda não está preparada para entender, ou seriam apenas interpretações alternativas que não encontraram espaço na narrativa dominante. Agora, a questão que fica é: o que mais foi escondido de nós? E, acima de tudo, por quê? A busca por respostas nos leva a explorar não apenas os textos banidos, mas também a nossa própria compreensão da fé, da moralidade e do que significa ser humano. Agora que você teve a oportunidade de explorar alguns dos livros mais assustadores e intrigantes que foram banidos da Bíblia, queremos saber: essas histórias são verdades ocultas ou meras lendas criadas para desafiar nossa imaginação? Deixe seu comentário aqui embaixo. Sua opinião é fundamental para nós, e quem sabe você traga uma perspectiva que ainda não exploramos. Vamos criar um espaço de discussão onde todos possam compartilhar suas ideias e questionamentos. Se você gostou deste vídeo e está ansioso para continuar mergulhando nos mistérios do mundo espiritual, inscreva-se agora mesmo no canal O Livro do Aprendiz. Não se esqueça de deixar seu like para apoiar nosso trabalho e nos motivar a trazer mais conteúdos intrigantes. Ativar o sininho para ser notificado sempre que um novo mistério for desvendado por aqui. A jornada pelo desconhecido está apenas começando. Cada vídeo representa um passo a mais nessa busca por respostas para os segredos mais profundos do universo espiritual. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá,
Continue questionando e explorando o que está além da superfície.